Enfim, gente, então olha só, tá? A aula de hoje, ótica parte 2, efeitos físicos da luz, né? Na aula passada eu passei para vocês uma atividadezinha, que era uma atividade sobre as cores, né? Como é que o cérebro visualiza as cores, como é que a gente faz a formação das cores no mundo, né? E por isso que eu vou passar aqui, vou dar uma revisadinha, porque eu mandei vocês fazerem aquela simulação. Eu não sei se todos fizeram, espero eu que sim, que vocês tenham feito a simulação. Porque na simulação eu vou abrir ela aqui de novo, vou dar fazer um pequeno comentário com vocês, porque ali tem muita coisa sobre como nós enxergamos as cores e como é formada as cores quando a gente está falando de luz, né? Lembre-se, a gente está falando de luz, a gente não está falando de pigmentação. Quando a gente fala em pigmentação, em tintas, etc., né, que vamos colocar, quando a gente vai misturar cores com pigmentos, aí os efeitos são diferentes, tá? A gente está falando aqui de efeitos relativos à luz, tá? Então, por isso que tem algumas diferenças. Por exemplo, se eu misturar todas as tintas, possivelmente eu vou ter uma cor escura. Na luz, o que acontece? Nós temos a cor branca, né? Se nós misturarmos todas as cores de luz, nós teremos como resultado a cor branca, né? Porque a cor branca, a luz branca, ela é a composição de todas as cores, de todas as luzes, de todas as cores, né? Então, a gente costuma dizer que a luz branca ela tem um arco-íris, né? Porque o arco-íris são todos a paleta de cores que nós conhecemos. E temos também as três cores principais pelas quais a gente consegue formar todas as outras, né? Então, aquele padrão RGB de luz, né? No padrão de pigmentação é outro, não se esqueçam disso, tá? Então aqui nós temos o padrão RGB, vermelho, green, verde, né? Azul, blue. Então, ó, RGB, e com elas a gente consegue formar qualquer tipo de efeito luminoso, de qualquer cor, né? Dentro daquele arco-íris que nós conhecemos, tá? Então é por isso que uma TV de LED, né? Inclusive eu sei que tem outras tecnologias mais modernas, mas as TVs de LED mais pelos quais eu tenho um pouco de conhecimento sobre elas, cada pixel é formado por um LEDzinho, né? E cada LED desse vai ter um LED, ele vai ser formado por outros 3 LEDs RGB, né? Pelo qual ele consegue, através dos sinais que entram, né? Fornecer aquela luminosidade para formar a imagem, né? Ou ele vai fazer uma luz um pouco mais puxada para o verde, ou fazer uma luzinha um pouco mais puxada para o azul, tudo isso fazendo aquele jogo ali, ó, com o padrãozinho RGB, tá? Tá aqui, ó, beleza? Inclusive formando a luz branca, né? E o que seria a luz preta, né? Luz preta até é meio engraçado a gente falar, porque o preto seria a ausência de cores, né? A ausência de luz. Ou seja, quando a gente está estudando aqui, ó, a cor dos objetos, a gente tem que ter uma luz que está incidindo sobre esse objeto para que ele brilhe, né? Para que a gente consiga visualizar ele. Se a gente está numa sala escura, a gente não vai enxergar nenhum objeto, porque a gente não tem luz, né? Se não tem luz, esse objeto ele não vai refletir nada, porque o que nós enxergamos, os objetos, a gente enxerga eles apenas pela reflexão da luz, certo? Então um objeto que é azul, isso aqui parece ciano, mas é azul, né? A luz ela vai incidir sobre o objeto, o padrãozinho aí RGB, o arco-íris, né? Uma luz branca incidindo sobre ele vai absorver todas as cores e vai refletir apenas a luz azul. Por isso que a gente vai enxergar o objeto como se fosse azul. O mesmo aqui, ó, para um objeto verde. Então a gente vai incidir todas as luzes de todas as cores sobre o objeto, uma luz branca, né? E a única luz que ele vai refletir é o verde. E ao refletir essa luz, essa onda que está vibrando numa certa intensidade, que está vibrando com uma certa frequência, com uma certa amplitude, ela que vai chegar aos nossos olhos e os nossos olhos vão reconhecer como sendo aquela cor verde. Porque aquele padrão de frequência, de amplitude, etc., né, é o que vai dar a informação para o meu cérebro entender que isso aqui é um objeto que vai ser verde, porque ele reconhece aquela frequência e tal como sendo verde, né, ou se vai ser azul, porque dependendo da mudança de frequência da luz, né, lembrando que o azul é uma onda de maior frequência, a luz vermelha é uma onda de menor frequência, né, e quando eu falo em frequência, pessoal, não sei se vocês lembram, né, é importante até ressaltar isso aí, a frequência é aquilo que a gente falou em algumas aulas, né? A onda está vibrando, certo? Nós temos o que nós chamamos de comprimento de onda, certo? E a frequência pelo qual esse comprimento de onda ele varia por segundo, né? É a frequência, né? Quantas vezes esse negócio oscila por segundo é a frequência. Então, a frequência nada mais é que o número de oscilações por tempo, certo?
beleza? Isso aqui a gente já falou um pouco lá no primeiro ano do ensino médio, quando a gente estava falando de movimento circular. A ideia é a mesma, né? Quando a gente está falando de frequência. E aí, por isso que eu digo que a luz vermelha ela tem uma frequência menor, né? Uma luz de menor frequência, e a luz azul é uma luz de maior frequência, certo? Então, por isso que nós temos lá o infravermelho, são as ondas que estão abaixo do vermelho, né? E o ultravioleta, que seria aquela luz ali depois do azul, né? Depois do azul vem o violeta, e aí o ultravioleta seriam ondas de frequência maior ainda, tá? Beleza. Então a ideia é essa, a gente enxerga os objetos a partir das cores que eles refletem, né? Então é engraçado a gente pensar que se a gente pensasse assim, ó, a única cor que eu estou enxergando é um objeto verde, mas a única cor que ele não tem é o verde, porque é a única que ele reflete, né? As outras cores ele tem tudo, a luz branca incide, ele absorve azul, absorve vermelho, absorve roxo, absorve violeta, mas a única que ele reflete é o azul, né? Então um objeto azul, a única cor que ele não tem é o azul, né? Isso é engraçado da gente pensar. Mas fica claro, então, para vocês entenderem que o que nós enxergamos de cores de um objeto tem a ver com a luz que ele reflete. Então, por isso que eu mostrei para vocês aqui, ó, aquela simulaçãozinha, né? Que eu vou tentar abrir aqui. Eu vou passar para essa tela, né? E nessa simulaçãozinha, eu queria que vocês tivessem visto aqui, ó, essa parte aqui da simulação, onde tu pode ligar a luz, né? Se eu ligar a luz amarela aqui direta na visão do ser humaninho aqui, o que ele vai enxergar? Ele vai enxergar amarelo, né? Se eu botar uma luz vermelha, o que ele vai enxergar? Vermelho, né? Então aqui eu estou botando uma luz monocromática. Se eu botar azul, vai enxergar azul, óbvio, né? O roxo, roxo. Se eu botar uma luz branca, né? Uma luz branca significa que ele tem todas as cores envolvidas aqui, beleza? Daí vem a questãozinha que é a parte boa de brincar com a simulaçãozinha, que a gente vai começar a botar um anteparo, né? Se eu colocar um anteparo amarelo, o anteparo ele vai absorver todas as cores e a única cor que ele vai deixar passar, que ele vai refletir, vai ser o amarelo. Então, se eu mudar a cor do anteparo aqui para vermelho, ele vai absorver todas as cores e a única cor que ele vai refletir é o vermelho. Certo? Se mudar a cor da lanterna. Se eu mudar a cor da lanterna, aí que vem a jogada daquelas atividades que eu passei para vocês. Olha só, se eu botar uma luz vermelha na lanterna aqui, beleza, ó, deixa passar. Ó, botei vermelho, ele deixou passar o vermelho. Se eu colocar uma lanterna amarela, eu não vou enxergar nada. A pessoa está enxergando, olha só a cor que ela está enxergando preto. Está enxergando escuro. Está enxergando a ausência de luz. O preto, na verdade, então é a ausência de luz. Quando a gente está falando. Se eu mudar aqui agora para amarelo, a pessoa passa a enxergar o amarelo. Então, o que a gente enxerga, né, e essa é a moral dessa simulaçãozinha para vocês observarem, era que nós temos aqui um sisteminha que a pessoa enxerga a cor que o objeto reflete, não a cor que ele absorve, né? É aquela história que eu disse para vocês. O objeto é vermelho, né? Ele vai absorver amarelo. A única cor que ele não absorve é o vermelho. Então, se eu jogar vermelho lá, ele vai começar a deixar a pessoa enxergar um pouquinho do vermelho aqui. Tá? Essa é a ideia da simulaçãozinha. Bom, enfim, depois se vocês quiserem, podem brincar mais, tá? Vai estar no slide aqui o link, novamente. Também estava na atividade lá o link para vocês brincarem um pouco com essa simulação. Vocês podem fazer várias coisas para mudar aqui o cérebro da pessoa, né? A parte mais interna. Botar várias lanternas, né? Aí brincar com as cores, ó. Joga um pouco de vermelho, joga um pouco de verde, que cor que aparece, né? Joga um pouco de azul, que cor vai aparecer? Se eu jogar todas as cores na maior intensidade, o que vai acontecer? Ah, vou enxergar branco, né? Ó, enxergar branco porque são todas as cores. Beleza. Dito isto, voltamos para a nossa simulaçãozinha aqui, tá? Agora, deixa eu ver se eu... Tranquilo, tá? Então, pessoal, vamos começar então hoje com o conteúdo da aula de hoje. Vocês estão enxergando aqui a apresentação, certo? Tá? Que aqui... Às vezes dá uns tilt aqui, eu não sei se está rolando para vocês aí. Pessoal, então, fenômenos físicos da ótica geométrica. Os fenômenos físicos que nós temos da ótica geométrica, nós temos a reflexão, que é algo que a gente já estava vendo, né? Reflexão da luz, e a refração. Então, aqui, ó, nós temos um exemplo aqui de um meio, né? De uma divisão, uma interface, certo? Hoje nós temos aqui o meio 1, e aqui nós temos um outro meio, o meio 2. Certo? E a luz, quando incide nesse meio, ela pode fazer dois efeitos. Ela pode ser refletida, como vocês estão observando aqui, ela pode ser refletida, ou a luz ela pode ser
refratada, que é atravessar o meio pelo qual ela estava se propagando. O meio inicial estava se propagando era o 1, aí ela refratou e ela vai começar a percorrer um caminho dentro do meio 2. Então, o que a gente vai estudar agora vão ser leis que regem esse tipo de comportamento da luz, tá? Que também vão ser válidos depois para comportamentos de ondas sonoras ou ondas eletromagnéticas dos mais diversos tipos. Por exemplo, uma onda de rádio, uma onda de TV. Uma onda de rádio, uma onda de TV também reflete e ela também refrata. Uma onda sonora, ela também reflete e ela também refrata. Então, da mesma forma, a gente pode observar esses efeitos. Bom, então aqui, pessoal, nós temos duas possibilidades. Vamos falar primeiramente sobre reflexão da luz, né? Nós temos aqui dois efeitos da reflexão da luz. Nós temos o ar aqui, ó, nós temos a água, certo? Vou pegar aqui um apontador de laser, fica mais fácil de apontar. E temos uma luz incidente. Uma luz incidente que pode, sei lá, ter todas as cores. E essa luz, ao incidir sobre a interface da superfície, uma parte dela é refletida, né? Outra parte é refratada, como a gente está observando. O que nós vamos nos ater aqui é analisar apenas a reflexão inicialmente, tá? Nós vamos analisar somente a reflexão. Porém, essa reflexão ela pode ser dada de forma turbulenta, né? Se eu tenho uma superfície rugosa, como nesse exemplo aqui, ó, uma superfície que não é lisa, que não é tranquila, né? Uma superfície agitada, como está descrito aqui, a gente pode ter uma reflexão muito louca, né? A gente pode ter uma reflexão que pode ser dada em todas as direções. Como nós estamos aqui querendo entender um pouco desse fenômeno físico de maneira mais didática, né? Os efeitos que nós vamos considerar aqui vai ser de uma superfície reta normal, como é a superfície de um espelho plano, né? Um espelho, para que serve um espelho? Um espelho serve para refletir a luz, certo? Então, se nós temos um espelho que reflete a luz, né? Nós temos um bom espelho, essa é a ideia. E para termos um espelho, a gente precisa de uma superfície lisa, tá? É importante isso. Então vamos entender aqui, pessoal, como é que funcionam as leis de reflexão. As leis de reflexão são muito simples, mas para isso a gente precisa saber que existem alguns nomezinhos aqui importantes para nós. Primeiro, toda vez que eu tenho uma interface, que no caso a interface é o espelho, né, onde ele vai ter a máxima reflexão possível, tá? Nós temos aqui o eixo normal. O eixo normal, ele vai ser um eixo, pessoal, que é colocado aqui, ó, perpendicularmente na interface da superfície, tá? Então, nós temos a superfície aqui, e aí nós colocamos o espelho, nós colocamos essa reta normal, e essa reta normal é importante para a gente avaliar como que vai se dar o ângulo de reflexão da luz, tá? Se eu tenho uma luz aqui, por exemplo, eu tenho uma interface, um espelho, tá? E eu incido a luz perpendicularmente, a luz, ela retorna também de forma, pelo mesmo caminho, ela não vai formar um ângulo de reflexão, certo? Então aqui nós temos uma luz incidente, a luz refletida ela vai ter o mesmo ângulo, tá? Porém aqui, ó, se eu coloco ela ladeadinha aqui, ó, na diagonalzinha, né, formando um ângulo de incidência, então aquele izinho para nós vai ser o quê? Ângulo de incidência. Ângulo de incidência, tá? O ângulo de reflexão, que é este ângulo aqui que também faz com relação à normal, por isso que a normal é importante para a gente, pessoal, porque a normal ela vai estabelecer assim como que vai se dar esse ângulo, tá? De reflexão ou de incidência. Então aqui o ângulo R é o ângulo de reflexão. E qual é o grande lance, qual é a grande lei desse negócio aí? Ângulo de reflexão. Qual é o grande lance? O lance é que o ângulo de incidência ele tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Essa é a lei da reflexão da luz, né? O mesmo ângulo que eu tenho para incidência é o mesmo ângulo que eu tenho para reflexão. Se eu tenho uma superfície que reflete totalmente a luz. Então aqui, ó, se eu tenho um ângulo de incidência de 30 graus, o ângulo de reflexão ele tem que ser obrigatoriamente de 30 graus, tá? É isso que nós temos sobre os ângulos de incidência e de reflexão. Eu vi aqui que tem algumas questões. Como é que a gente não vê o branco? É porque essa pergunta é boa, essa pergunta é interessante, né? Por que a gente não vê o branco? Na verdade, a gente vê o branco, né? Mas o que a gente vê? A gente vê uma imagem. A gente vê uma imagem refletida por nós, pelas coisas. Como ele reflete todas as cores, o espelho reflete tudo. Mas o tudo que está na sala. E esse tudo que está na sala já refletiu a luz branca, né? Refletiu, por exemplo, eu estou de verde, né? Se eu estou na frente do espelho, o que vai aparecer? Vai aparecer verde. Mas está aparecendo a minha imagem.
É a minha imagem, da minha reflexão. Então a luz, quando incidiu no meu corpo aqui, incidiu na minha camisa, ela absorveu todas as cores e refletiu apenas o verde. O que o espelho vai mostrar? Apenas porque o espelho ele vai pegar essa luz que saiu de mim e vai refletir ela de volta para os meus olhos. Por isso que eu vou enxergar. Eu vou enxergar o quê? Eu vou enxergar o verde. Tá? O espelho não vai absorver nenhuma cor. Nada. Não vai absorver nada. Tanto é que o espelho no escuro, tu não enxerga nada. Não sei se eu respondi, tá? Enfim. Seguinte, seguimos. Algumas características dos espelhos, já que a gente está falando de reflexão, né? O melhor material para fazer isso aí é um espelho. O espelho reflete tudo, né? Uma superfície lisa que vai refletir todas as frequências, ela não vai absorver nada, tá? Um espelho perfeito. Então, os espelhos planos, chamamos de espelho, qualquer superfície plana, polida e com alto poder refletor. Tá? Óbvio que a gente sabe que a gente tem alguns espelhos que não são muito bons, né? Aqueles espelhos mais porcaria, assim, que dão umas deformadas ou apresentam algumas distorções, né? A gente sabe que tem isso aí. Isso significa que não é uma superfície tão plana, porque a gente pode ter espelhos aí que, quando a gente vai, por exemplo, em lojas de roupa, né, ou academias, a gente pode se deparar com um espelho que nos deixa mais gordinho ou nos deixa mais magrinho, né? Isso aí significa que a superfície do espelho ela não é plana, né? Ela não é tão bonita, ela não é tão perfeita. E isso aí vai causar distorções, tá? Às vezes é feito de propósito. Bom, então, vamos ver algumas características, né? Primeira coisa, nós temos duas regiões no espelho, tá? Nós temos a região real, nós chamamos de mundo real, onde o mundo onde os objetos existem, né? E o mundo do virtual, desculpa, eu ia botar aqui imagem, tá? Então nós temos aqui o mundo real e o mundo virtual. O mundo virtual é onde vai se formar a imagem no espelho, tá? Então, o mundo real e o mundo virtual. No mundo real é onde está meu objeto, possivelmente, né? Possivelmente é onde estará meu objeto. No mundo virtual é onde vai estar a minha imagem, possivelmente. Já digo para vocês que quando a gente for estudar espelhos côncavos, espelhos esféricos, vai dar uma bagunçada na mente de vocês, porque algumas vezes a gente vai ter imagens reais. Significa que a imagem está se formando na frente do espelho, não atrás dele, tá? Então, assim, preparem a cabeça de vocês, porque pode acontecer isso aí, tá? Mas olha só, vamos pegar primeiro o exemplo mais simples, que é esse espelho, né? O espelho plano. O espelho plano, objeto e a sua imagem são simétricas, né? Ou seja, se nós temos o objeto aqui, por simetria, ele também vai estar na mesma posição. Beleza? Tranquilo. O ponto objeto real, intersecção efetiva dos raios de luz. O ponto imagem virtual, intersecção dos prolongamentos de raios de luz. Então, vamos aqui, nós temos uma pessoa observando um espelho, certo? E a imagem que ela vai enxergar esta imagem que está aqui, que eu estou circulando aqui novamente. E essa imagem, ela é a reflexão do objeto real que está aqui. Como é que a gente vai montar essa imagem, né? Lembre-se que os raios de luz, eles precisam bater no espelho e chegarem até meus olhos. Mas como é que eles refletem? Eles refletem de acordo com aquelas leis, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, este raio de luz aqui, que bate perpendicularmente e retorna, a gente não enxerga. Mas os raios de luz aqui que estão vindo na direção que, conforme a sua reflexão chega à nossa visão, a gente consegue enxergar. Como é que a gente vai enxergar? Né? A gente vai enxergar o objeto no ponto, no local, onde se dá os prolongamentos dos raios de luz. Então, se a gente for desenhar onde vai se formar essa imagem para esse observador aqui, ela vai se formar lá no prolongamento dos raios de luz que chegam na visão dessa pessoa. Tá? Então, essa parte aqui é bem, como eu posso dizer para vocês, é bem de desenho, tá? A gente tem que saber desenhar e eu vou dar umas dicas para vocês como é que se faz esses desenhos aí. A primeira coisa que a gente tem que ver é que esses raios de luz aqui, eles têm que ser refletidos com ângulo de incidência e reflexão iguais, que cheguem nos nossos olhos. Se não chegar nenhum raio de luz, está no ponto cego da pessoa, né? Já ouviram falar no ponto cego? Principalmente quando a gente está andando de carro, né? Tem os espelhos retrovisores e tem o ponto cego, né? Porque se o objeto ele está fora, se os raios de luz não chegam no campo visual da pessoa, ele está fora do alcance dela e está no ponto cego. Aquele objeto está lá, ele possivelmente está sendo refletido pelo espelho em outra direção, mas não está chegando na visão da pessoa, tá? Beleza.
O objeto e a respectiva imagem têm naturezas contrárias, ou seja, se o objeto é real, a imagem é virtual, tá? E vice-versa. E o vice-versa significa que eu posso ter um objeto que é no campo virtual e ele é formado no campo... Quer dizer, desculpa, a gente pode ter um objeto que está aqui no campo real e a imagem dele também se forma no campo real. Mas isso é história aí para as próximas aulas, tá? Não vou explodir a cabeça de vocês ainda. Mas isso é bem possível, tá? É bem possível. Algumas questões interessantes que foram até temas de pergunta das últimas aulas, ó. O objeto e a imagem têm o mesmo tamanho. Então, se eu tenho um espelho plano, não esférico, plano, o objeto e a imagem, elas têm que ter as mesmas dimensões. Mesmas dimensões de altura e mesmas dimensões de largura. A distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Então, ó, essa distância aqui, ó, do ponto C até o espelho, ela tem que ser igual do espelho à imagem. Essa distância aqui é igual. Ou seja, aquela noção que nós temos de profundidade quando nós olhamos para o espelho. A gente não pode botar um objeto longe do espelho e enxergar como se ele estivesse perto do espelho. A imagem dá aquela noção de profundidade como se estivesse próximo. Não, a gente vai enxergar o objeto longe também, porque as distâncias elas têm que ser iguais, beleza? A distância de formação do objeto ao espelho e da imagem que é formada nele, o espelho. A imagem é direita em relação ao objeto. O que significa uma imagem direita? Ela não é invertida. É óbvio, né? Quando a gente se para na frente do espelho, a gente não enxerga a gente de cabeça para baixo, a gente está reto. É isso que a gente espera num espelho, né? Que eu chegue na frente dele e eu me enxergue direito, né? Não me enxergue invertido. É possível que eu consiga uma imagem desse jeito? Claro que é. Por isso que existe a casa dos espelhos, né? Onde a gente vai lá, para na frente do espelho e a gente vê de cabeça para baixo. É bem possível, tá? Que a gente consiga uma imagem dessa. Depois, novamente, quando a gente for estudar espelhos esféricos, a gente vai ver esses fenômenos aí. Ó, e aí vem a questão que nós falamos na última aula. Objeto e imagem são enantiomorfos, né? Isso é, tem formas iguais, mas com disposições simetricamente inversas em relação a um ponto, eixo ou plano. Por isso, não se sobrepõe. Então, olha só, é aquela historinha. Levantei o braço direito na frente do espelho, o espelho levantou o braço esquerdo, ou seja, é enantiomorfismo, né? É como se tivesse virado, a minha imagem está virada, ela está flipada, né? Ela está shiftada. Então, eu não sei se shiftada é a melhor palavra, mas ela está flipada mesmo, tá? Ela está invertida, ou seja, tem o braço direito, a imagem levantou o braço esquerdo. E é por isso que aparece aqui, ó, aquela loucura a palavra ambulância está escrito invertido. A gente sabe, a gente discutiu isso na última aula também, né? A palavra ambulância, ela está invertida, por quê? Porque quando eu vou olhar no meu retrovisor, no meu espelho retrovisor, porque a gente sabe que vocês vão fazer ano que vem, principalmente alguns de vocês vão fazer carteira de motorista, e vocês vão ver que quando tiver uma ambulância atrás de vocês pedindo passagem, vocês são obrigados a dar passagem. Não é assim, vou dar se eu quero. Não, é obrigação. Obrigação de todo motorista dar passagem para ambulância. E para saber que é uma ambulância, né, se coloca então as palavras invertidas, porque a gente sabe que o motorista que está na frente, ele vai olhar no retrovisor, certo? E ele vai ver a palavra escrita corretamente, por causa do enantiomorfismo do espelho plano, tá? Beleza? É isso, por enquanto, tá? Vamos fazer aqui algumas atividadezinhas, pessoal, só para vocês entenderem um pouquinho como é que funcionam essas leis de reflexão, tá? Da parte matemática, né? Vocês vão ver que é muito simples. Não terão maiores problemas, porque eu acredito que vocês estão muito bem em matemática, né? A princípio, sim. Pessoal, então olha só, nós temos aqui o eixo normal. Como eu falei para vocês, é sempre importante a gente traçar o eixo normal no espelho, num ambiente refletor, tá? E a gente sabe que esse eixo normal aqui, com relação à superfície, forma um ângulo de 90 graus. Beleza? Essa é uma questão importantíssima na ótica geométrica, né? Objetos perpendiculares formam um ângulo entre si de 90 graus. Então, se eu sei que esse raio incidente aqui, ó, ele está formando um ângulo de 30 graus com relação ao eixo horizontal, qual que vai ser o valor do ângulo de incidência? Lembrando que o ângulo de incidência é sempre esse ângulo com relação à normal. Pessoal, quanto que falta para fechar 90 graus ali, se nós temos 30 graus? Faltam 60 graus, né? Show, porque 60 mais 30 vai dar os 90. Pela lei da reflexão, a gente sabe que o ângulo de reflexão tem que ser de 60 graus igual.
certo? Então tá aqui a resposta do problema, né? A gente mata esse problema só conhecendo um pouco de geometria, sabendo que objetos perpendiculares têm ângulo de 90 graus e ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ou seja, eles têm o mesmo ângulo, 60 graus. Beleza? Vamos partir para o nível 2. Aqui o nível 2 já é um pouquinho mais complicadinho, tá? Inclusive caiu numa prova do ano passado isso aqui. Gente, olha só, nós temos dois espelhos formando um ângulo de 90 graus, como vocês estão vendo aqui, ó, um ângulo de 90 graus. O espelho 1, ele está no plano vertical, o espelho 2 está no plano horizontal, né? Nós temos ali os segmentos de raio luminoso, R1, R2 e R3, tá? O que a gente precisa para resolver esse exercício? Ele quer saber os valores de θ1, que é aquele ângulo lá, e o ângulo de θ2, que é o ângulo da soma dos ângulos de incidência e reflexão. O θ1, ele é o ângulo de incidência mais de reflexão daquele ponto lá. O θ2 é o ângulo de incidência mais o ângulo de reflexão naquele outro ponto. Então, o que eu preciso fazer é obter ali os ângulos de incidência e de reflexão, tá? Dos raios luminosos que estão incidindo. O que eu vou fazer? Primeira coisa, traçar o eixo normal. Normal 1, eixo normal 2. Lembrando, os eixos normais são sempre perpendiculares às superfícies. Então, se a minha superfície é vertical, o eixo normal ele é horizontal. Se a minha superfície é horizontal, o meu eixo normal ele é vertical, tá? Então, olha só. Aí fica fácil, olha lá, no momento que eu tracei o eixo normal, fica muito fácil a gente avaliar. Se nós temos 60 graus aqui, quanto que falta para fechar os 90 graus ali do eixo normal? 30 graus. O ângulo de incidência aqui, então, ó, o θ1 vai ser 30 graus. E se eu estou falando em reflexão, eu sei que o ângulo de reflexão é 30 graus também. Então, nós temos 30 mais 30. Então, o meu θ1 vai ter um valor de 60 graus. Olha lá que bonito. Certo? Facinho. Só olhando, tá? Agora vem aquela questão dos nossos conhecimentos sobre geometria, tá? Olha só, a gente tem as informações daqui, mas a gente não tem as informações daqui do θ2. Nenhuma, né? Quase nenhuma. A gente vai fazer ter. Como é que a gente faz para ter? Primeira coisa, nós temos que o ângulo reto vale 90 graus. E a gente sabe que a soma dos ângulos, internos de um triângulo retângulo, ângulos de qualquer triângulo, né? Os ângulos de um triângulo, vale quanto? 180 graus. Né? Se eu somar todos os ângulos de um triângulo, eles formam 180 graus. Eu já tenho 90 graus aqui do ângulo reto, ó, 90 graus. E este ângulo aqui eu também conheço. Porque se o ângulo de reflexão aqui ele vale 30 graus, quanto que falta aqui? Falta 60. 60 graus. Então, o que acontece? Se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, a gente vai ter que alfa mais 90 mais 60 graus é igual a 180. Então, se alfa mais 90 mais 60, isso aqui é 150 graus, né? Isso aqui é igual a 180. Então, o meu alfa vai ser o quê? 180 graus, passa o 150 para o outro lado, ele está somando, então ele vai passar subtraindo, menos 150, então o meu alfa vai valer quanto? 30 graus. Então, o que a gente conclui? Conclui que aqui, pessoal, aqui tem 30 graus. Então, quanto que vai ter aqui nessa parte aqui com relação à normal, o ângulo de incidência dessa parte aqui? É o que falta para 90, 60 graus, certo? Qual que vai ser o ângulo de reflexão? Igualzinho, 60 graus também. Então, o meu θ2 vale quanto, pessoal? Vai ser o ângulo de incidência mais o ângulo de reflexão ali. O θ2 vai ser 60 mais 60, que vai dar um valor incrível, 120 graus. Então, ó, θ1 vale 60 e o θ2 vale 120 graus. Beleza? Esse exercício aqui já exigiu um pouco mais de mim, de conhecimento de geometria, tá? Então, vocês têm que entender, têm que saber, e traçar o eixo normal ajuda. Vocês viram ali que eu resolvi o exercício só traçando o eixo normal, tá? Beleza? Show de bola. Seguindo, então. Aí vem a questão de campo de visão. Como é que a gente monta campo de visão? Tá? Como é que a gente constrói os campos de visão?
Então aqui nós temos o objeto e a imagem, tá? Ó, o objeto, deixa eu pegar o laser. Objeto, imagem, tá? Como é que a gente vai traçar o campo de visão dessa pessoa? Essa pessoa está olhando para o espelho aqui, ó. Ela está olhando para o espelho e a gente quer saber se ela vai enxergar todos os pontos aqui, tá? Vai enxergar todos, o ponto C, o ponto B, ponto E, ponto D, ponto A, ponto F, tá? Então, a gente quer saber se ele vai enxergar todos esses pontos, beleza? O que eu faço? Eu construo o objeto, a imagem do objeto lá no plano virtual do espelho, e a partir dos olhos dessa pessoa aqui, eu vou traçar retas que vão até os extremos do espelho. São retas. Então, eu vou traçar retas infinitas aqui, ó, que seguem dos dois extremos do espelho. Todos os pontos que caírem dentro desse plano de visão que eu estou construindo a partir da imagem estarão no campo visual. Os pontos que não estiverem dentro desse campo de visão aí serão no ponto cego. Tá? Então, o ponto cego no espelho são esses pontos que, quando eu construo esse jogo de imagem aqui, ó, eu construo a figurinha do objeto lá no campo virtual e traço essas linhas retas dos extremos, que vão até os extremos do espelho, esses objetos que estão fora são meu ponto cego. Ele não enxerga. Ele não enxerga pelo espelho. Tá? Então aqui, por exemplo, ó, nós temos esse exemplo. O que eu vou fazer? Vou pegar em azul aqui, ó. Vou traçar esse objeto aqui com a mesma distância. Eu preciso estar na mesma distância para funcionar. Se tiver em distância errada, já vai dar resultado errado, já vai dar campo de visão, a pessoa enxergando coisa que ela não deveria enxergar. Porque essa distância aqui, como a gente sabe, a construção do objeto e da imagem tem que estar na mesma distância. Então é importante vocês pegarem uma régua, inclusive, né? Então aqui nós temos o objeto O', linha, que vai ser a minha imagem, e a gente vai traçar retas, ó. Traça retas daqui até os extremos do espelho, ó. Mas retas, né? Não vamos fazer que nem eu aqui que estou fazendo na mão e tá saindo qualquer coisa menos uma reta, né? Tá? Opa, porqueira. Como eu sou uma pessoa que é precavida, eu tracei essa reta já, tá? Mas eu estou fazendo desenho aqui só para mostrar para vocês que essas retas, elas continuam, ó. E se elas continuam, a gente vai ver que todos esses objetos que estão aqui, eles estão no campo de visão. Estão no campo de visão, então a pessoa, ao olhar aqui, ó, tem uma pessoa olhando aqui, tá? A pessoa está olhando aqui, ó, ela vai enxergar, olhando para o espelho, a gente vai enxergar a imagem de todos os objetos. Todos os objetos estão formando imagem lá. Se eu tivesse um objeto aqui, ó, o objeto Z aqui, ele estaria fora do campo de visão, ele estaria no ponto cego. Tá, gente? Beleza? Entenderam como é que se forma o campo de visão? Tem que traçar essas linhas, né? Traçar a imagem do objeto, da pessoa que está visualizando, lá no campo lá da virtual, traçar linhas retas, né? Pelos extremos do espelho e verificar todos os pontos que estão dentro do campo da imagem, né? O campo de visão. Todo mundo que estiver ali dentro está sendo visto, está sendo formada a imagem e a pessoa está visualizando. Tá? Beleza. Aqui as minhas retas mais bonitas, tá? Ficou quase perfeito aqui que eu fiz. E aí vem uma outra coisa que é interessante quando nós estamos falando de espelhos, né? E das casas dos espelhos, casas de magia, né? Que o pessoal fala lá que tem em parques de diversões. Alguns parques, né? Que é a associação de espelhos. Porque quando a gente associa espelhos, pessoal, a gente vai começar a ver várias imagens sendo formadas, né? Inclusive, dá aquele efeito legal, aquele efeito bacana, que é quando eu ponho dois espelhos, um de frente para o outro. Se eu colocar dois espelhos, um de frente para o outro, olha só, essa aqui é uma equação que me dá o número de imagens, ó, N, número de imagens formadas pelo espelho, tá? O alfa, esse meu N ficou horrível, né? Vou botar um N mais bonito aqui, ó. O alfa é o ângulo entre os espelhos. Ângulo entre os espelhos. Belezinha? Então, olha só. Dependendo do ângulo que eu tiver entre os meus espelhos, eu vou ter um número de imagens sendo formadas. Se esse ângulo é igual a zero, ou seja, o que é um ângulo igual a zero? Um espelho de frente para o outro. Um espelho de frente para o outro é um ângulo igual a zero. Se eu tenho um ângulo de 0 graus, certo?
que acontece? Eu vou ter 360 graus divididos por 0. Então, olha só, quantas imagens a gente vai formar? 360 por 0, menos 1. Quantas imagens a gente vai conseguir formar 360 por 0? Não existe na matemática. Na verdade, até tem um resultado para isso. O resultado para isso é o que a gente vai usar agora. Isso aqui é infinito. Então, lá para quem for depois, inclusive, estudar cálculo no futuro, tá? A gente sabe que um número dividido por 0 é infinito. Tá? É uma inconsistência matemática. Aqui para nós vai ser que nós teremos um número de imagens igual a infinito. Tá? Então, se eu botar um espelho de frente para o outro e botar um objeto no meio, o número de imagens formadas é infinito. Se eu fizer um espelho, um ângulo de 180 graus, que quer dizer isso aqui? É abrir os espelhos e deixar eles assim. A resposta é meio óbvia, né? Ó, 360 por 180 menos 1 significa que a gente vai ter 2, porque 360 por 180 é 2, menos 1, ou seja, eu vou formar apenas uma imagem. Como se eu tivesse um espelho, botar um objeto na frente, vai aparecer uma imagem só. É meio óbvio, né? Mas vocês observem que, como é que a gente utiliza essa equaçãozinha aqui, né? Que é muito simples. Mas vamos pegar alguns casos diferentes aqui, tá? Por exemplo, ó, nós temos aqui 2 copinhos d'água colocados de frente a um espelho, tá? Coloco-se 2 copos entre 2 espelhos planos angulares. Determina o número máximo de copos que pode ser visto. Essa equação aqui ela é válida para um objeto só. Então, o que der de resultado para um objeto vai dar para o mesmo para o outro. Mas aí eu vou ter que somar os 2 resultados. Então, olha só. O número que nós teremos aqui vai ser 360 sobre o ângulo, que é 60 graus, menos 1, certo? Então, o número de imagens vai ser 36 por 6, que é 6, menos 1. Isso aqui vai dar 5 imagens. Então, a gente vai ver, por um copo, 5 imagens. Mas tem 2 copos aqui na jogada, né? Então, a gente vai ver mais 5 imagens. Então, qual é o número total de imagens? O número total de copos que a gente vai enxergar no espelho são 10 copos. 10 copos. Então, se eu botar um ângulo de 60 graus entre 2 espelhos e colocar 2 copinhos na frente, o número de imagens formadas são 10 copos, tá? Beleza? Isso acontece devido às múltiplas reflexões que nós temos, né? Porque um espelho vai refletir a imagem de outro, né? E assim por diante. Mais um exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui é mais capcioso, olha só, gente. Tira-se uma foto de um casal, ó, estou tirando a foto de um casal entre 2 espelhos planos verticais que formam um ângulo alfa entre si. Não sei qual é que é esse ângulo. Se nessa foto aparecem 16 indivíduos, opa! Número total, 16. Mas na foto, hein? É na foto, é aí que tá o pulo do gato. Na foto aparecem 16 indivíduos. Então a pessoa tira uma foto de um casal e aparecem 16 imagens nessa foto. 16 indivíduos nessa foto. Tá? Mas lembre-se, eu estou tirando uma foto e estou olhando para a foto. Na foto vai ter 2 imagens que são os objetos reais, que não são as imagens formadas nos espelhos. E lembre-se que são 2. Então, cada um deles está formando quantas imagens, na verdade? Então, ó, 2 são os objetos reais. Objetos reais. Os outros 14 serão imagens virtuais. Então, os outros 14 aqui, ó, 14 serão imagens virtuais. Beleza, olha só que bacana, mas é o pulo do gato aqui, porque eu estou olhando para uma foto, tem que pensar na questão bonitinho, olhar para a questão, eu estou olhando uma foto. Na foto tem 2 objetos que são reais, tá? E aquela equação fala sobre o número de imagens virtuais que são formadas nos espelhos. Beleza? Então, olha só, mas são 2 pessoas. Então, cada pessoa vai formar 7 imagens. A gente vai ter 7 imagens do indivíduo 1 e 7 imagens do indivíduo 2. Então, a minha conta tem que ser em cima de 7, tá? Então, olha só, n igual a 360 sobre alfa menos 1. Eu sei que eu tenho 7 imagens, 360 sobre alfa menos 1. Eu tenho que passar esse menos 1 lá para o outro lado, então significa que eu vou ter um negócio assim, ó. 7 mais 1, que é igual a 360 sobre alfa. Então, aqui nós teremos 8, 360 sobre alfa.
Então, alfa vai ser igual a 360 sobre 8. E confiram aí comigo na calculadora, ver se eu não estou escrevendo nada errado. Isso aqui dá 45 graus. Lembrando que alfa é em graus, né? Vamos dar uma conferida aqui. 360 por 8, 45. Perfeito. Tá? Então tá aí a resposta desse exercício aí, 45 graus. Beleza, gente? Tranquilo? Suave? Suave, né? Por enquanto. E aí, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre as leis de refração. A gente viu um pouco sobre reflexão. Reflexão é simples, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, mas na refração as coisas mudam. O buraco fica um pouquinho mais embaixo, tá? Por quê? Agora nós vamos ter mudança de caminho óptico. Nós teremos um desvio óptico, que é o que nós falamos, né? A palavra bonita, né? Que nós dissemos. Olha só esse feixe de luz aqui, ó. Nós temos um feixe de luz aqui, possivelmente de um laser, né? Ele chega na interface do meio e ele desvia, ele toma um caminho novo, ele não sai em linha reta aqui, ó. Ele não sai em linha reta. Ele é um desvio, é desviado. Então, pessoal, dentro da refração da luz, nós temos que considerar esse desvio óptico, tá? Então, o ângulo de incidência não será mais igual ao ângulo de refração, que é o que nós falamos agora, né? Não é mais ângulo de reflexão, é ângulo de refração. Então, ó, primeira coisa, primeira regrinha. Vou mudar de página aqui, tá? Vou só ler e vou mudar de página para mostrar a imagenzinha. O raio incidente, o raio refratado e a reta normal são coplanares. O que significa essa palavra? Coisas coplanares, estão no mesmo plano. Então, se eu considerar aqui, ó, isso aqui é eixo Y, isso aqui é eixo X, significa que o eixo normal, o ângulo incidente e o ângulo refratado são coplanares, eles estão no mesmo XY. Não tem nenhum feixe de luz que vai para o eixo Z. Não vai sair para frente, tá? Ele vai ser refratado no mesmo plano. Enfim. Então, aqui nós temos o ângulo de incidência. Então, o I para nós, ângulo de incidência. Incidência. E o ângulo R é o ângulo de refração. Tá? É o ângulo de refração. O que a gente observa? Há um desvio óptico, porque nós estamos saindo do meio, de um meio A, e nós estamos indo para um meio B. Nós estamos mudando o meio pelo qual a luz está se propagando. E toda vez que ela muda por onde ela está se propagando, pessoal, acontece isso, né? Acontece uma mudança de caminho óptico e uma mudança de velocidade da luz, certo? Porque agora ela deve, por exemplo, a velocidade da luz na água, ela é muito diferente da velocidade da luz no ar, tá? Essas coisas acontecem. E para a gente descrever esse fenômeno, né, descrever esse movimento, aí, esse desalinhamento da luz aí, nós temos a lei de Snell-Descartes, tá? Que é essa lei aqui, ó. Para cada luz monocromática e para cada par de meios, existe uma razão constante entre o seno do ângulo de incidência e o ângulo o seno do ângulo de refração. O seno do ângulo de incidência está para o índice de refração do meio no qual ocorre a refração, assim como o seno do ângulo de refração está para o índice de refração do meio no qual ocorre a incidência de luz. Ou seja, a relação aqui, pessoal, mais usual é essa aqui do lado, né? As duas são a mesma coisa, mas essa aqui é a mais usual. Então, ó, o índice de refração, que é essa propriedade, ó, da luz, é a propriedade do meio com relação à refração da luz, tá? Então, o índice de refração do meio A vezes o seno de incidência, que é igual ao índice de refração do meio B, vezes o seno do ângulo de refração, a gente consegue obter relações entre essas coisas. Tá? A gente consegue saber quanto que foi refratado, qual é o ângulo que foi refratado, qual é o desvio óptico, e a gente consegue, inclusive, descobrir a velocidade da luz naquele outro meio, só a partir dessa relação de Snell-Descartes. Tá? Então, ó, alguns detalhes a mais para vocês. Se nós estamos aqui num meio, no ar, por exemplo, certo? E nós vamos para um meio que, por exemplo, um meio B, que é vidro. O índice de refração no vidro é maior que na água, que no ar. O que vai acontecer com a luz? A luz ela vai ser refratada de maneira a se aproximar do eixo, normal, tá? Então, quando eu tenho aqui, ó, um meio de propagação com índice de refração menor do que o índice de refração que para onde a luz vai, a desvio óptico é na direção do eixo normal.
Se nós temos uma situação contrária, ó, agora nós estamos no vidro. O meio A é o vidro e o meio B é o ar. Agora inverteu a coisa. O que vai acontecer com o desvio óptico? O desvio óptico, ó, a luz ela vai se afastar do eixo normal. Então isso aqui é um efeito que a gente visualiza, tá? Se eu estou passando de um índice de refração menor para outro maior, se aproxima da normal. Se eu estou num maior e vou para um menor, esse desvio é ao contrário, é para o outro lado, tá? Beleza? Então são essas conclusões que nós temos aqui. E aí, pessoal, nós podemos, então, falar sobre esse índice de refração, né? O índice de refração, que é esse Nzinho, e a definição desse Nzinho é velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. Então, esse Vzinho aqui, ó, é a velocidade da luz no meio. E é a partir disso que a gente estabelece essa relação do índice de refração, tá? Velocidade da luz no meio. Todo mundo sabe, ou a maioria deve saber, que a velocidade da luz no ar é esse valor aqui, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. E lembrando que o Einstein, uma vez na sua vida, disse para nós que nada pode ser mais rápido que a luz. Então, se tu construir uma conta onde a velocidade da luz naquele meio é maior que 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, tu pode ter certeza que tu está cometendo um erro. Se está certo o teu exercício, nós vamos lá e vamos fazer uma grande fogueira dos livros do Einstein, tá? Acredito que isso não vai acontecer, mas se tu tem tanta confiança no teu resultado, né, pode ser, né, que tu tenha obtido um novo meio, um meio que acelera a velocidade da luz, tá? Pode ser, né? Vamos saber. Mas, pessoal, geralmente nossos exercícios aqui a velocidade vai ser menor, tá? A gente não vai refazer a bola, refazer a roda, né? A gente vai considerar aí as questões que estão envolvidas, que nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz. Então, beleza. É assim que a gente constrói o índice de refração. E aí tem mais uma característica aqui, ó, mais um fenômeno muito bacaninha para a gente trabalhar, que é essa questão aqui do ângulo limite e reflexão total da luz. Então, vamos supor que eu estou no meio aqui, eu estou num meio A, onde aqui é vidro, tá? Eu vou desenhar a reta normal aqui, ó, que tá a reta normal. E eu vou para um meio B, onde é ar. A gente viu que conforme eu vou incidindo aqui, e o índice de refração no A é menor que no... Quer dizer, no A é maior, desculpa. Eu estou no vidro, né? Então aqui, ó, o índice de refração no vidro, ele é maior que no ar. Opa, inverti de novo. Parabéns para mim. Deixa eu pegar uma borracha aqui, botar a boquinha pro lado de quem é maior, né? Vocês sabem disso, ó. Esse aqui é maior. Beleza. Então, olha só, o que acontece? Por causa disso, o caminho óptico, a luz se desvia para o sentido contrário do normal. Então, a tendência é acontecer isso aqui. Beleza? Show, né? Então, ao desvio óptico acontece isso. Conforme eu vou aumentando esse ângulo aqui, pessoal, ó, vou aumentando esse ângulo, vai chegar um ponto aqui, ó, que eu vou chegar no ponto C. Eu vou deitando mais o feixe, certo? E quando eu chegar naquele ponto C, é o que nós chamaremos de ângulo limite, vai acontecer um fenômeno que nós chamamos de reflexão total da luz. Onde a luz ela vai ser apenas refletida e ela não será mais refratada. Então, olha só, eu estava no ângulo A, estava refratando. Estava no ponto B, refratando. Chegou no ponto C, ângulo limite, acabou a refração. A luz não refrata mais, ela apenas reflete. Certo? Então, por isso que nós chamamos de reflexão total da luz. É um ponto onde a luz não é refratada. E se eu estou nessas condições aqui, ó, quais as condições? Do meio A ser maior que o meio B, eu vou ter o ângulo limite. Tá? E o ângulo limite se dá por essa relação aqui, ó. Ângulo limite. O seno do ângulo, o Lzinho é o ângulo limite, tá? L é ângulo limite. NB sobre NA, certo? Eu vou ter o valor desse ângulo limite. Tranquilo? Aplicações. Vocês, como técnicos em informática, sabem que nós temos uma coisa chamada fibra ótica. E o princípio de funcionamento da fibra ótica é qual? É enviar dados através da luz, né? A gente envia dados através de feixes luminosos. É uma maneira rápida. E vejam só, se eu usar o ângulo limite de reflexão total, eu garanto que eu não vou perder energia, não vou perder dados,
por refração da luz, certo? Então, o que a gente faz? Ó, a gente constrói fibras, onde a gente vai incidir a luz com um ângulo limite, formando um ângulo limite. O que vai acontecer com a luz aqui? Ó, vai ficar refletindo e não será refratada, porque eu estou trabalhando na reflexão total da luz, certo? Então, ó, aplicação prática disso, fibra ótica, certo? Transmito dados com velocidade, porque eu estou falando de luz, e luz é uma coisa muito veloz, certo? E eu estou garantindo que eu vou ter perda de energia muito pequena, perda de pacotes de dados, né, muito pequenos. Beleza? Por isso que é tão utilizado, né, as fibras óticas aí nos nossos dias, né? Usando um princípio fundamental aí que a gente aprende no ensino médio, viu, gente? Como é fácil ser engenheiro de computação aí, ó. Física do ensino médio nos ensinando como é que a gente faz transmissão de dados. Beleza? Show de bola. Seguindo. Deixa eu seguir aqui. Vamos fazer um exemplo, pessoal. Vamos fazer um exemplo, tá? A aula de hoje está acabando, tá? Vou acabar dentro do tempo ainda, vou fazer esse exemplo aqui e depois vai ter algumas atividades para vocês fazerem e me entregarem, tá? De leve. Tá? Um exercício aí que vocês vão levar uns 40 minutos para fazer aí e postar lá no sistema para mim. Mas lembre-se, são exercícios que às vezes vão exigir de vocês um pouco da teoria, então é importante vocês estarem lendo, né, sobre teoria, e também saber como mexer isso aqui matematicamente, tá? Lembrar um pouquinho de geometria. Então, olha só, pessoal, um raio de luz passa do meio 1 para o meio 2, conforme indica a figura. O meio 1 é o ar. Ah, isso aqui eu não tinha comentado para vocês. O ar ele tem um índice de refração igual a 1, tá? Ou seja, a velocidade dele, da luz no ar, aqui a gente considera como sendo a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, tá? Mas nesse meio 2 aqui, a velocidade, o índice de refração é raiz de 3. Eu já vou resolver a raiz de 3, porque eu não quero ficar com a raiz ali me provocando. Então, eu vou deixar aqui, ó, 1,73. Então, tá aqui, 1,73. Belezinha, tá? Na letra A, ele quer saber qual é o ângulo de refração, esse ângulo aqui, tá, gente? Como é que fica, então? Usando a lei de Snell-Descartes, N2 seno de R. Olha lá que bonito, né? Só aplicar isso aí, substituir os valores. Substitui aqui, ó, N1 vale 1, seno do ângulo de incidência. Qual é o ângulo de incidência? Tá aqui, ó, 60 graus. É aquele ângulo que forma com a normal, não se esqueça. 60 graus. Que é igual a N2, 1,73, seno do ângulo que eu quero descobrir. Tá? Então, aqui, ó, vamos fazer o seno de 60. Isso aqui dá 0,86. 0,86 vezes 1 é 0,86. 1,73 vezes o seno do ângulo de reflexão. Então, o ângulo de reflexão, seno do ângulo de reflexão, vai ser 0,86 sobre 1,73. Faz aí comigo. 0,86 divididos por 1,73. Divididos por 1,7305. Olha aqui. É isso aí mesmo. Né? 0,5. Já fez aí diretaço. Que arredondamos, né? 0,49. Então, o R, pessoal, esse ângulo é... Deixa eu economizar meus espaços aqui. Para não ficar tão desgraçado aqui o negócio. Então, o ângulo R vai ser o quê? O seno na menos 1 de 0,5. Então, isso aqui, seno na menos 1 de 0,5, se não me engano, pessoal. Se não me engano, é 45. Deixa eu ver aqui se eu estou enganado. Não, 30 graus. Estou muito enganado. 30 graus. 30 graus. É 1,5, tá certo. Beleza. Então, ó, o ângulo de refração aqui, o ângulo de refração é 30 graus. Belezinha. Tá? Então, a gente já descobriu aqui o ângulo de refração. A segunda pergunta é qual é a velocidade no meio 2. Pessoal, a velocidade no meio 2 vai ser C sobre V2. Ó. Definição do índice de refração. Então, se eu sei que o índice de refração vale 1,73, isso aqui dá 3 vezes 10 na 8 sobre V2. Então, o meu V2 vai ser 3 vezes 10 na 8, invertendo aqui as brincadeiras, ó, inverte esse com esse, divididos por 1,73. Então, qual é o valor aqui, ó? Faz aí na calculadora. 3 expoente na 8, divididos por 1,73. Isso aqui dá 1,73. Tô certo? É isso aí. É isso aí. 1,73 vezes 10 na 8 metros por segundo, tudo certo. Não ficou mais veloz que a velocidade da luz. Se eu cometi algum equívoco aqui, vocês me avisem, tá? Então, ó,
1,73 vezes 10 na 8. Na calculadora de vocês, se vocês apertaram a tecla ENG, ele possivelmente arredondou para 173,4, tá? Vezes 10 na 6. Se eu quero botar 10 na 8, eu ando 2 casas para a esquerda, né? Então, 1,73 vezes 10 na 8. E a letra C, pessoal, ele pergunta aqui qual é o desvio óptico sofrido. O desvio óptico é isso aqui, ó. Esse alfa aqui é o desvio óptico. Qual vai ser o valor de alfa? Muito simples. Se o ângulo de incidência é de 60 graus, isso aqui tudo deveria ser também 60 graus. Mas se o ângulo de refração é 30, qual foi o desvio? Quanto que ele andou aqui? Qual o ângulo que ele desviou? Ele desviou 30 graus. Para formar os 60, né? Que nós tínhamos ali. Então, o desvio óptico foi de 30 graus também, tá? E na letra D, pessoalzinho, qual meio é mais refringente? O meio 1 ou o meio 2? Por quê? Bom, só de olhar os valores, a gente já vê que o meio 2, ele é maior que o meio 1. O índice de refração é maior no meio 2. Ou seja, o meio 2 é mais refringente, né? Então, ó, N2 mais refringente. Refringente. Beleza? Mas uma maneira também que a gente tinha de avaliar isso aí, não só pelo fator numérico, é pela relação do desvio óptico. O desvio óptico se aproximou do eixo normal. Se houve aproximação do eixo normal, significa que o meio 2 é maior que o meio 1. Se o desvio é para o outro lado, aí significa que o meio 1 é maior que o meio 2. Tá? O índice de refração. Beleza? Show de bola, né, gurizada? Facinho demais isso aqui. Atividades. Ó, reflexão na luz. Tá aqui. Ó, aqui nós temos campo de visão. Exercício campo de visão. Tem que fazer desenho. Não se esqueça, tem que fazer desenho, tá? Para observar. Nós temos mais um exercício aqui com espelhos colocados para a gente analisar os ângulos, tá? E aí meu gato agora tá enlouquecido aqui, querendo brincar. Temos aqui mais um exercício aqui, ó, com espelhos colocados próximos, né? Formando o ângulo para ver quantas imagens ele vai formar, tá? Mais um exercício aqui de refração. Um exercício de refração. E mais um exercício de refração aqui. 2 exercícios de refração, tá? Para vocês brincarem aí um pouquinho. Beleza?